A oração sempre foi o fio invisível que conecta o ser humano ao coração de Deus. Desde os primeiros livros da Bíblia até o último capítulo do Apocalipse, encontramos homens e mulheres que transformaram sua história por meio de uma vida de oração. A oração não é apenas uma prática religiosa, mas o caminho mais poderoso para estabelecer comunhão com o Criador. Moisés, diante do Mar Vermelho, levantou sua voz a Deus e viu as águas se abrirem. Ana, em sua angústia por não ter filhos, derramou sua alma no templo, e o Senhor lhe deu Samuel, um dos maiores profetas de Israel. Davi, o homem segundo o coração de Deus, encontrou força, consolo e direção em meio às batalhas, porque sabia se ajoelhar e orar. Esses exemplos não estão apenas para registro histórico, mas para nos mostrar que a oração é o canal pelo qual o impossível se torna realidade e o sobrenatural de Deus invade o natural do homem. Ao longo dos séculos, a oração foi o segredo da vitória do povo de Deus. Quando Josué precisava conquistar Jericó, o poder não estava nas trombetas em si, mas na obediência em oração e fé que precederam aquele momento. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, sua segurança não veio de homens, mas da intimidade construída em oração diária. Ele tinha o hábito de orar 3 vezes por dia, mesmo diante de ameaças, e isso lhe garantiu o livramento. Jesus, o próprio Filho de Deus, sendo perfeito e sem pecado, escolheu constantemente separar tempo para orar. No Getsêmani, suou gotas de sangue ao clamar ao Pai, e na cruz, mesmo em dor, transformou sua agonia em palavras de oração. Se o próprio Cristo, que tinha toda a autoridade, nunca negligenciou a oração, quanto mais nós precisamos dela para vencer nossas lutas diárias, resistir às tentações e caminhar segundo a vontade de Deus. No entanto, se olharmos para os dias de hoje, percebemos um problema grave. A oração está se tornando cada vez mais rara na vida das pessoas. Vivemos em uma geração acelerada, em que o tempo diante de uma tela parece mais importante do que alguns minutos diante de Deus. Muitos já não dobram seus joelhos, não levantam suas vozes e não derramam mais o coração em oração. A correria, as distrações, o excesso de informação e até mesmo a frieza espiritual têm roubado da humanidade a prática que mais aproxima o céu da terra. A Bíblia, porém, é clara e direta em sua instrução: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17. Esse versículo não é um conselho opcional, mas um mandamento. Paulo entendia que a oração não deveria ser algo esporádico, apenas em momentos de necessidade, mas um estilo de vida constante, um respirar espiritual que mantém viva a chama da fé. A falta de oração tem consequências visíveis. Sem oração, o coração fica vulnerável às setas do inimigo. Sem oração, a mente se enche de dúvidas, medos e ansiedades que poderiam ser lançados diante de Deus. Sem oração, as famílias se tornam frágeis, porque deixam de convidar o Senhor para habitar no lar. Sem oração, as igrejas perdem poder, tornando-se apenas instituições humanas e não instrumentos vivos do Espírito Santo. Jesus disse claramente: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus capítulo 26, versículo 41. Isso significa que uma vida sem oração é um convite aberto para a queda, porque a oração é a fortaleza que protege a alma. E quando olhamos para o mundo atual, cheio de violência, desespero, depressão e vazio espiritual, entendemos que nunca foi tão urgente resgatar a prática da oração. Por outro lado, quando oramos, algo extraordinário acontece. A oração não é apenas palavras lançadas ao vento, mas é o diálogo direto com o Deus Todo-Poderoso. Jeremias capítulo 33 versículo 3 nos lembra: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. A oração abre portas que estavam trancadas, cura feridas que pareciam incuráveis e traz respostas que nenhuma sabedoria humana poderia oferecer. Não é exagero afirmar que cada vitória espiritual da nossa vida depende da oração. Quando oramos, declaramos que não estamos no controle, mas confiamos no Senhor que governa todas as coisas. Quando oramos, entregamos a Ele nossas cargas e encontramos descanso para a alma. Quando oramos, não apenas falamos, mas também aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo, que nos guia em cada passo da caminhada. Muitos pensam que não sabem orar, que não têm as palavras certas ou que sua voz não será ouvida. Mas a Bíblia mostra que Deus não se impressiona com discursos bonitos, Ele se move diante de corações sinceros. O publicano, em Lucas 18, não fez uma oração longa, apenas disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse que ele saiu justificado. A oração não depende de título, não depende de posição social, não depende de conhecimento teológico.
A oração depende de humildade e fé. O ladrão na cruz fez apenas um pedido simples: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe prometeu o paraíso. Isso prova que não existe oração pequena demais para Deus. Cada palavra dita com sinceridade alcança o céu e move o coração do Pai. Por isso, a oração precisa voltar a ser prioridade. Não podemos tratar esse ato como última opção, mas como primeira resposta em qualquer situação. A Bíblia está repleta de convites para buscarmos a Deus em oração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Quando a igreja primitiva enfrentava perseguições, eles não se reuniam para reclamar ou discutir estratégias humanas. Eles se uniam em oração e eram cheios do Espírito Santo. O resultado foi ousadia para pregar, milagres acontecendo e milhares de pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho. Isso mostra que a oração não apenas transforma a vida individual, mas também tem poder coletivo de mudar cidades, nações e gerações inteiras. Hoje, Deus continua esperando ouvir a voz do seu povo. Ele não mudou, e o seu poder continua o mesmo. O que falta muitas vezes não é a disposição de Deus em responder, mas a disposição das pessoas em buscar. Ele está à porta e bate, mas muitos não têm tempo para abrir. Ele quer derramar bênçãos, mas espera que nos aproximemos com fé. Ele quer trazer cura, consolo, esperança e direção, mas procura corações que clamem. Em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, o Senhor deixou uma promessa clara: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa promessa ainda é válida para nós hoje. O convite é simples e direto. Precisamos voltar a orar sem cessar. Orar pela família, pelos filhos, pelo casamento, pela igreja, pela cidade, pelo país. Orar quando estamos alegres, quando estamos tristes, quando temos respostas e quando não entendemos nada. Orar ao levantar e ao deitar, orar em silêncio ou em voz alta, orar em público ou no secreto do quarto. O importante não é a forma, mas a constância e a sinceridade. Uma vida de oração não é construída em um único momento, mas na disciplina diária de se conectar com o Senhor. Quanto mais oramos, mais a presença de Deus se torna real em nossa vida, e mais experimentamos a paz que excede todo o entendimento. Por isso, esta é uma chamada para cada pessoa que ouvir esta mensagem: volte a orar. Retome o hábito de falar com Deus. Coloque diante dele suas preocupações, suas dúvidas, seus sonhos e seus medos. A oração tem poder porque conecta nossa fraqueza com a força infinita de Deus. Ela é o combustível da fé, a chave que abre portas espirituais e a arma que vence as trevas. Não permita que a correria desta vida roube de você a prática que pode mudar completamente a sua história. A Bíblia não deixa dúvidas. Precisamos orar sem cessar. E quando vivemos dessa forma, passamos a caminhar em vitória, em paz e em comunhão constante com o Senhor que nos ouve, nos ama e responde a cada clamor. Deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a sua caminhada com Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Que a paz de Cristo esteja sempre com você. Deus te abençoe.